Ok, eu estou gravando esse vídeo para a Aida. A intenção desse vídeo é localizar aqui alguns conceitos e mostrar como que eles são usados, certo? Então, Aida, é o seguinte, é, antes de qualquer coisa, o que é um computador, o que é um programa, o que é um sistema, tá bom? Eu vou passar esses conceitos gerais e como que eu vou te explicar? Eu não vou aprofundar nesses conceitos. Eu não vou te ensinar, por exemplo, o que que é é, uma frequência de memória. Eu não vou chegar nesse nível com você, não. Mas eu vou te ensinar, vou te mostrar é, o que que cada peça faz, como que cada coisa funciona, para você diferenciar e saber o que que você está mexendo, certo? Então, vamos começar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, Aida, é compartilhar a minha tela. Então, você agora vai ver o meu computador, você vai ver as coisas que estão no meu computador. É, eu já vou te antecipar o seguinte, eu tenho preferências, então, algumas coisinhas que são diferentes do seu computador. Cada computador, ele é colocado de acordo com a preferência da pessoa. Então, por exemplo, eu gosto de tema preto, preto ou roxo. Então, você vai ver muito essa cor aqui no meu computador, mas as funções e a forma de trabalhar é a mesma. A única coisa que muda são as questões estéticas, tá bom? Então, aqui agora você vai ver aqui o meu computador, a tela principal. Eu estou aqui, deixa eu preparar aqui, que eu preparei algumas coisinhas para você aqui. Ok, então aqui é a minha área de trabalho. Essa parte que você está vendo, essa foto aqui dessa mulher é uma foto de jogo. Eu tenho aqui alguns programas na minha área de trabalho. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir esse programa de imagens. Tudo bem? Então, nós estamos aqui é, estamos vendo aqui uma imagem, certo? Bom, Aida, o que é um computador? Primeira pergunta, pergunta zero. O que é um computador? Eu vou te responder de cara e com uma única palavra. Computador é uma máquina. Computador é uma máquina como todas as outras. Igual uma televisão, igual um ferro de passar roupa. Computador é uma máquina, certo? A diferença é que ela é uma máquina que usa instruções lógicas. Instruções lógicas. Por que que eu estou usando essa palavra, instruções lógicas? Porque ela trabalha com comandos. Então, a máquina recebe um comando, ela vai interpretar esse comando e vai te responder alguma coisa, certo? Então, quando você clica lá, por exemplo, no Google Chrome, você está dando um comando. O ato de clicar no Google Chrome é um comando. Quando você olha para o seu teclado e digita, por exemplo, a letra A, isso é um comando. Então, você está dando um comando para o seu computador. Neste caso aqui, ele respondeu desenhando uma letra A na minha tela. Tudo bem? Então, a máquina, o computador nada mais é do que uma máquina que trabalha com instruções lógicas. Bom, o que que eu preciso para ter um computador? Eu preciso de algumas peças mínimas ou básicas para formar um computador, certo? Essas peças são basicamente, uma placa-mãe. O que que é uma placa-mãe? É uma placa de, é uma placa como é que eu vou falar? Uma placa de computador, deixa eu te mostrar aqui, é uma placa normal. Eu vou até abrir aqui. Opa, o Atlético fez um gol. Então, eu vou colocar aqui, ó, placa-mãe. A placa-mãe é uma peça, eu vou pegar aqui imagens, é uma peça de computador, veja, onde você coloca as outras peças de computador, entendeu? Então, nessa placa aqui, ela vai aceitar que você coloque outras peças. Bom, existem vários modelos
e existem vários tipos de placa-mãe. Existem placa-mãe para computadores normais, em casa, existem placa-mãe para, servidores, placa-mãe para notebooks, placa-mãe para desktops, e assim vai sucessivamente. Tudo bem? Então, existem vários tipos de placa-mãe, vários modelos, e o preço delas também varia. Algumas mais sofisticadas, outras mais simples, tá vendo? Isso aí é normal. Ok? Então, a primeira peça que nós vimos aqui foi a placa-mãe. Como eu disse, a placa-mãe, ela recebe todas as outras peças, certinho? Junto da placa-mãe, eu preciso da peça mais importante do computador, que é o processador. O processador, Aida, é a peça do computador que vai fazer todos os cálculos do computador, certo? Eu também preciso das memórias. As memórias é onde o computador faz os cálculos, é um espaço onde o computador faz os cálculos. Se a memória faz o cálculo para o computador, você concorda comigo que a memória e o processador, eles devem estar intimamente ligados? São duas peças que estão bem próximas. Você não precisa guardar isso aqui, não. Você só guarda as informações. Junto com as memórias e o processador, eu também posso ter peças adicionais, mas essas aqui são as mais importantes. Placa-mãe, memória e processador. Tudo bem até aqui? Sem essas, um computador não funciona. Junto da placa-mãe, eu tenho as entradas USB. Entradas. A mais famosa é a USB, que a gente sempre conecta. Existem entradas serial, existem entradas paralelo e existem outras entradas. A mais comum é a USB. Você também não é obrigado a conhecer uma entrada serial, uma entrada paralela e saber para que elas servem. Basta você saber que elas estão ali e que elas também são usadas, tá bom? Junto das entradas, eu também tenho o dispositivo de multimídia. O dispositivo de multimídia, que nada mais é do que o som do computador. O som. Para que o computador faça um som, é necessário que exista um kit multimídia. Só que, atenção, você viu que eu deixei um espaço aqui, placa-mãe, processador, memória. E a partir de aqui agora, entradas USB, serial, essas coisas todas, eu vou até mudar de cor. Por quê? Porque um computador pode funcionar sem isso, certo? Um computador não precisa de um kit multimídia para funcionar. O computador não precisa de entradas USB para funcionar. Mas, com a evolução da tecnologia, essas peças acabaram sendo incorporadas ao computador e elas praticamente, assim, é corpo e alma. Não tem como separar essas coisas todas, não. Certo? Então, essas são as peças, como que eu vou dizer para você? Elas são as mais vitais para que o computador funcione. Eu também tenho o leitor de CD ou de DVD, leitor de CD ou de DVD ou, Blu-ray. Agora o novo agora é o Blu-ray. Esse leitor de CD, DVD e Blu-ray, ele já está ficando obsoleto. Ou seja, os computadores mais modernos não usam mais leitor de CD, DVD ou Blu-ray. Certo? Opa, até escrevi errado aqui, peraí. Digitei errado. Aida, eu tenho um péssimo hábito de digitar muito rápido e inverter a ordem das letras. Então, eu peço desculpas a você por esta falha. Ok? Além disso, eu ainda tenho o que nós chamamos de itens periféricos. Como assim itens periféricos? São itens que ficam externos ao computador, mas que também fazem parte dele. Você já conhece alguns. Um é o teclado,
o teclado fica fora do computador e não faz parte. O computador funciona sem teclado, mas deixa eu ver se eu te explico. É outra era. Em outras eras, o computador funcionava sem teclado, a gente inseria os dados de outra forma. O mouse, caixas de som, entre outros. E também o monitor, entre outros, certo? Estes últimos aqui que eu coloquei, nós chamamos de periféricos, porque eles ficam à parte de fora do computador. Tudo bem? Então, todas essas peças juntas, trabalhando de forma sistêmica, ou seja, uma peça trabalha com a ajuda da outra, elas formam esse corpo que nós chamamos de computador. Eu vou aqui destacar agora, deixa eu usar outra cor. Então, todas essas peças aqui juntas formam um corpo de computador. Tudo bem até aí? Deixa eu te mostrar um vídeo onde uma pessoa está montando um computador. Esse videozinho aqui eu tenho ele, e a pessoa está montando um computador. É bem rápido o vídeo. Essa primeira peça que ele está tirando aqui é a placa-mãe, é a primeira placa do computador, certo? Então ele vai tirar a placa-mãe da embalagem e vai colocar as outras peças. Então eu vou continuar o vídeo. Esse Core i9 é uma marca comercial de um processador, certo? Então ele está tirando o processador. Opa. Veja aqui, rapidinho, que o processador... Ah lá, opa, deixa eu voltar aqui. Veja aqui rapidinho, o processador é uma pecinha, uma peça normal. Só que normal, entre aspas, é a mais cara do computador. É uma pecinha desse tamanhozinho, Aida. Continuando. Aqui ele está colocando o processador na placa-mãe. Então ele encaixa o processador, já tem o lugarzinho dele lá. Aí você pode até me perguntar, mas por que isso já não vem tudo pronto? Vem. Alguns modelos você pode comprar as peças separadas e montar, outros modelos já vem tudo montado. Então esse vídeo aqui é uma montagem de computador. Continuando. Essa outra peça que ele está tirando da caixa são as memórias. Então você vai ver que a memória também é uma peça. Aí ele está colocando. Essa memória, existem vários tipos de memória, tá, Aida? Só para te lembrar, eu até vou voltar aqui. As memórias que fazem os cálculos do computador, existem vários tipos de memória. Eu vou até mudar aqui o esquema e vou adicionar aqui uma informação no esqueminha que eu fiz para você. Existem memórias que são do tipo RAM, ou seja, são memórias que só trabalham quando o computador está ligado. E elas apagam ao desligar, certo? Então, esse é um tipo de memória que nós chamamos de RAM. E existe outra memória que nós chamamos de ROM. Não preocupa com esses nomes. E ela guarda as informações desligado. O exemplo mais clássico de memória ROM é um HD. Tudo bem? Então, nós temos as memórias RAM e ROM. Uma é ligada, a outra é desligada. O HD do computador é um tipo de memória ROM, é um tipo de memória que nós usamos. Quando você me pergunta, isso aqui vai funcionar depois que eu desligo o computador? Algumas coisas que ficam guardadas na memória RAM, elas são apagadas no momento em que você desliga o computador. Então, essas informações precisam ser renovadas quando você liga o computador novamente. Então, existem aqui dois tipozinhos de memória. Eu vou fazer uma linhazinha aqui para cá e outra linhazinha para cá. Você também não é obrigada a saber isso, mas você precisa saber que existem dois tipos de memória e que a principal é o famoso HD, certo? É o bom e velho HD. Voltando aqui para o videozinho, para não perder a ideia,
Essa aqui que ele está colocando é uma memória do tipo HD, tá bom? Essas aqui também são memórias, só que são a outra memória do computador, que é a memória RAM, certo? Aí ele está só tirando a embalagem, conectando, olha lá, ele vai conectando as peças. Ok. Agora, o mais importante, essa caixa aqui, essa caixa que ele está colocando as peças, ela não o computador não precisa dela para funcionar. Concorda comigo? É apenas uma caixa. Essa caixa é a que faz o corpo do computador, certo? Essa caixa nós chamamos ela de desktop, mas ela também é opcional. Mas é só você pensar, né? Melhor colocar guardadinho dentro de uma caixa. Essa caixa aqui é colocada com um vidro para proteger. Você vê as peças lá dentro bonitinho, trabalhando. Você vai ver que esse computador aqui, como é um computador de alto desempenho, ele tem um apelo estético muito alto, ele é muito bonito. Você vai ver. Colocando as peças lá dentro, parafusando, normal, parafusou. Aqui ele está colocando uma peça de resfriamento do computador, são ventoinhas, que nós também falamos cooler, só para ventilar o computador para ele esfriar. Aqui também ele vai colocar uma outra peça, que também é opcional, que não precisa para o computador funcionar, que é uma placa de vídeo. Uma placa de vídeo off-board, que nós falamos. Geralmente ela é usada para quem usa computador para jogar. Eu tenho placa de vídeo, mas ela não é obrigatória, certo? Normalmente, para gerar o vídeo do computador, você já vem com isso integrado na placa-mãe. Então, essa aqui é uma placa de vídeo opcional. Ela tem mais processador, mais memória, e é para criar jogos de alto desempenho. É opcional também. Poucas pessoas usam. Ah, antes da placa de vídeo, isso aqui é a fonte de energia. Toda máquina precisa de uma fonte de energia, é essa aqui. Ele vai conectar as fontes. Isso, agora vem sim a placa de vídeo. Está desembalando a placa. Vai conectar na placa-mãe. Olha lá, ó. Ele vai conectar na placa-mãe. E o final do computador. Veja que esteticamente ele é muito elegante, muito bonito. Mas um computador desse aqui, com esse nível, é... Ainda na boa, é mais caro que um carro, tá? Ele é mais caro que um carro. E poucas pessoas usam um desempenho tão alto. Mas deu para ver as peças ali, a montagem delas, tudo bonitinho. Essas luzinhas aqui também são opcionais, é só questão estética para ficar bonitinho, mas é bem interessante. Bom, então nós vimos aqui a máquina, uma montagem de computador, nós vimos aqui algumas peças, teclado, mouse, caixa de som, ok? Então, tudo isso aqui junto, trabalhando de forma sistêmica, é um computador, ok? Nós temos, basicamente, dois tipos de computadores. Vou usar aqui a imagem. Nós temos dois tipos de computadores que são mais usados. Nós temos um computador de mesa, que na língua inglesa é chamada de desktop, certo? Um computador de mesa. Eu já vou te mostrar uma imagem. E nós temos um computador que como que eu vou te dizer? Imagina todas essas peças menores, mais organizadas, mais juntinhas uma da outra e bem pequenininhas. Então, nós temos um computador que pode ser carregado de um lado para o outro, ele não precisa ficar em cima da mesa. Então, esse computador,
ele é portátil e ele é chamado de notebook, porque ele tem a portabilidade. É claro que um computador de mesa, um desktop, tem um desempenho melhor, as peças dele são mais parrudas, mas o notebook também atende bem uma pessoa. Eu vou colocar aqui, ó, desktop, para você ver algumas imagens. Então, quando você vê esse tipo de computador, olha aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui bem legal. Quando você vê, deixa eu achar um aqui que eu gosto. Desktop. Deixa eu colocar aqui, desktop antigo. Vou colocar a palavra antigo aqui, que talvez ajude. Cadê? Deixa eu achar um aqui bem adequado para o que eu estou querendo explicar. Aqui. Esse aqui, Aida. Deixa eu salvar essa imagem. Esse desktop aqui antigo, veja, ele tem um monitor, ele tem caixas de som, o mouse, o teclado e essa peça aqui. Muita gente chama de gabinete, tem gente que chama de torre, vários nomes. Mas essa peça aqui, ó, é o computador em si. O computador, o computador é essa peça. Pode funcionar sem caixa de som? Pode. Pode funcionar sem mouse? Pode. Pode funcionar sem monitor? Até pode. Mas fica difícil de trabalhar, mas funciona. Então, esse aqui é um desktop, certo? Agora eu vou jogar aqui uma palavra-chave. Notebook. Vai sair muita propaganda. Notebook é exatamente o seu caso, certo? Onde você tem um computador portátil. Todas aquelas peças foram reduzidas, foram modificadas para caberem numa peça menor e ficar com a qualidade de portabilidade. Ou seja, você pode carregar o notebook de um lado para o outro. O desktop não dá para ficar carregando de um lado para o outro, certo? Então, nós temos, voltando aqui para o nosso esqueminha, nós temos um computador de mesa, que normalmente é chamado de desktop, e nós temos um computador portátil, que é o notebook. Aida, vamos só recapitular aqui. O computador é um monte de peça trabalhando junto. É óbvio que se você tiver mais memória, é óbvio que se você tiver mais processador, você tem um desempenho melhor da sua máquina, certo? É óbvio que se você tiver peças melhores, você tem um desempenho melhor da sua máquina, certo? Mas existem aí computadores desde os anos 90 trabalhando e está lá trabalhando tudo normal. Tudo bem? Agora, vamos imaginar outra coisa aqui. Imagine que neste quadrado que eu fiz seja um computador. Vou até anotar aqui. Computador, a palavra computador, ela também pode ser traduzida do inglês como personal computer. Personal computer. O acrônimo, pegando apenas a primeira letra P de personal e a letra C de computer, é PC. Então, tem muita gente que só fala PC. Ah, eu tenho um PC. Entendeu? Computador, personal computer ou simplesmente PC. A etimologia aí da informática. Então, eu tenho aqui um PC. Certo? Vamos imaginar que este PC esteja lá na casa de uma pessoa. Tudo bem até aí? Aí, eu tenho aqui mais um PC na casa de outra pessoa. Mais um PC, um terceiro PC na casa de uma outra pessoa. Mais um quarto PC na casa de uma outra pessoa. Um PC, por exemplo, no banco. Eu vou até colocar aqui destacado um PC no banco. Tudo bem? Eu tenho aqui também um outro PC que foi, por acaso, colocado em uma escola.
É uma coisa normal, colocar um computador em uma escola. Tudo bem? Então, eu tenho vários computadores. Cada um desses computadores, eles são diferentes um do outro. Eles não precisam necessariamente serem iguais. Entendeu? Bom, quando eu junto todos esses computadores, cada um lá no seu lugar, eles podem trabalhar sozinhos e independentes, certo? Só que o que que acontece? É mais fácil, por exemplo, que o PC aqui de cima, o primeiro PC aqui de cima, ele esteja conectado aos outros para mandar mensagens, para fazer várias coisas. Então, o que que acontece, Aido? Eu posso vir aqui e deixa eu mudar aqui a cor. Eu posso vir aqui e conectar esse PC da escola ao PC. Desculpa, o primeiro PC ao segundo PC. Então, eles estão conectados. Eu vou lá e coloco um fio para ligar um no outro. Um fio mesmo. Igual fio de energia elétrica, só que é o de internet. Eu posso pegar esse primeiro PC aqui e conectar ele lá na escola. Eu posso pegar o PC do banco e também conectar à escola, por questões de necessidade. Eu posso pegar esse outro PC e conectar aqui. Tudo bem até aí? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer vários tipos de conexões. Vários tipos de conexões. Ou seja, várias formas de ligar um computador ao outro. Essas ligações que existem entre os computadores, ou seja, as conexões, ligações, e eu vou usar aqui a palavra conexão, todas elas juntas, do PC para o banco, todas elas, não uma só, todas, nós chamamos de internet. O que é a internet? Nada mais é do que um monte de computador ligado um no outro. Um só computador faz internet? Não. Dois computadores fazem uma internet? Não. Quando eu ligo todos eles ao mesmo tempo, numa grande rede, eu tenho a internet. Deixa eu te mostrar aqui algumas imagens bem legais que eles mostram de internet. Olha aqui. São vários computadores ligados. Olha essa aqui, ó, do mundo inteiro, certo? E essas ligações de internet são por cabo, por fibra ótica, por satélite. Existem várias maneiras de ligar um computador ao outro, certo? Então, esse aqui é o conceito de internet. Olha que imagem linda. Vou até salvar essa imagem para mim aqui, que eu gostei muito dela. Certo? Esse aqui é o conceito de internet. São vários computadores ligados no mundo inteiro. Certo? Olha aqui. Isso é a internet. Tudo bem até aí? Então, o que é a internet? Nada mais é que um monte de computador ligado ao mesmo tempo. Voltando aqui para o nosso esquema, Aida. Voltando aqui para o nosso esquema, eu ainda quero fazer mais uma explicação básica aqui para você. Então, eu tenho vários computadores ligados, vários PCs ligados um ao outro. E agora, eu quero aqui voltar para o conceito de computador. Você viu que o computador nada mais é do que um monte de peça junto, uma máquina, certo? Só que para essa máquina funcionar, ela precisa de instruções lógicas, ou seja, ela precisa de comandos, certo? Essas instruções lógicas, elas são guardadas num dispositivo que fica dentro da placa-mãe. A palavra placa-mãe sumiu aqui, mas não tem problema não. Essas instruções lógicas são guardadas dentro da placa-mãe, e esse lugar específico, lá dentro da placa-mãe, nós chamamos de setup. Você também não é obrigado a saber isso, tá? Ok? Esse setup, mas é importante você saber que ele está lá. O que que ele faz? Ele liga, quando você liga ele na energia, põe energia para funcionar, o setup vai ligar, e o setup vai verificar. Ah, esse computador tem um mouse, esse computador tem um teclado, esse computador tem memória.
e ele vai verificar todas as peças do computador, certo? Ele vai ver, por exemplo, o tamanho do seu monitor, ele vai ver a potência das suas caixinhas de som, ele vai olhar tudo que está ligado no seu computador, tudo. Então, o setup, ele verifica todas as peças do seu computador. E ele vai guardar essas informações para que, depois de ligado, o computador... Deixa eu só ver meu placar do meu jogo aqui, Aida. Que hoje eu estou vendo o jogo do Atlético. Está 1-0, acabou. O Atlético ganhou. Então tá. Então, esse setup que guarda as informações, ele vai pegar essas informações e vai colocar para uma outra parte do computador. Agora vem a parte que te interessa. Para que o computador funcione, ele vai precisar de um sistema operacional. O que é o sistema operacional? O sistema operacional é um conjunto de programas, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, é um conjunto de programas que ele vai fazer o caminho médio entre a máquina, certo? Então, ele tem aqui a máquina, e ele vai intermediar essa máquina, deixa eu colocar para cá, setinha, que eu já estou com uma ideia aqui. Essa máquina, que é o computador, ele vai intermediar ela para a pessoa que está usando essa máquina. A pessoa que está usando a máquina é você, sou eu, são várias pessoas. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui essa imagem, que ainda vou precisar de um pouquinho mais de espaço. Ok. Então, essa pessoa que está aqui, nós geralmente usamos a palavra usuário, certo? Ele vai fazer a intermediação entre a máquina que está aqui em cima e o usuário, que é a pessoa que está usando o computador, certo? Isso quem faz é o sistema operacional. Exemplo, esse sistema operacional que você está usando aí na sua casa é o sistema operacional Windows. E ele está na sua versão 7 aí no seu computador, é o Windows 7, certo? O sistema operacional muito famoso também é o macOS. O macOS é aquele da maçãzinha. Se você nunca viu, não preocupa não. Outro sistema operacional muito usado é o Linux. O Linux também é bem famoso. Outro sistema operacional muito famoso também se chama Unix. Então, são vários sistemas operacionais. O que ele faz? Ele vai fazer o meio-campo, ele vai fazer a comunicação do usuário com a máquina. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Vamos imaginar que você, Aida, queira ouvir música no seu computador. Você, Aida, quer ouvir música no seu computador. Bom, você vai usar algum comando que eu ainda vou mostrar, certo? Você vai usar algum comando que eu ainda vou mostrar aqui agora num futuro próximo. Você vai dizer esse comando, deixa eu melhorar aqui. Você vai dizer esse comando para o seu sistema operacional. O sistema operacional vai verificar o funcionamento da caixa de som ou de qualquer outro recurso da música, passando, claro, pelo setup da máquina. Ou seja, ele precisa ver, tem uma caixinha de som, essa caixinha de som é estéreo, qual que é o volume que está na caixinha de som? Tudo isso quem vai fazer é o seu sistema operacional, certo? Então, ele vai pegar e vai fazer esse trajeto do usuário para a máquina. Tudo bem? Então, aqui nós já temos aqui o sistema operacional, o conceito. Como que eu... Isso. Última coisa desse vídeo, para ele não ficar longo. Esse sistema operacional, ele é nada mais do que um conjunto de programas, ele é um conjunto de programas que, trabalhando um junto com o outro, executam comandos.
executam comandos que foram feitos pelo usuário. Ele é um conjunto de programas que executam comandos feitos pelo usuário. Tudo bem? O que já vem no sistema operacional? De cara. Ele já vem com a música, ou um programa de música, tudo bem? Ele já vem com um editor de texto. Editor de texto, Aida, é só para escrever, tá bom? Ele já vem com um editor de texto. Ele já vem com calculadora, certo? Ele já vem com imagens bonitinhas, para ficar agradável ao usuário. Ele já vem, por exemplo, com alguns controles que nós vamos ver no futuro. Por exemplo, controle de mouse, esse tipo de coisa. Ele já vem com esses controles todos pré-instalados nele. Alguns sistemas operacionais já vêm com sistema de pastas, certo? As pastas não apareceram do nada no seu computador, não. O sistema operacional criou essas pastas. Tudo bem? O que mais que tem no sistema operacional aqui que eu lembro de cabeça agora? Pastas, controle, imagens, calculadora. É um monte de coisa, tá? Editor de texto. Alguns já vêm até com jogos. Tem sistema operacional que já vem com jogo. Então, esse conjunto de coisas aqui, ó, formam o nosso sistema operacional. Tudo bem? Então, nós temos aqui o sistema operacional. Quando eu coloco um sistema operacional, veja que o computador pode funcionar sem sistema operacional, só que ele não vai fazer quase nada, certo? Quando eu instalo um sistema operacional no meu computador, ele vai lá para o HD. Ele fica guardado lá no HD do computador, que é um tipo de memória. Tudo bem? Aida, agora vai vir uma palavrinha que nós estávamos conversando. Você concorda comigo? Deixa eu até tirar essa imagem aqui de novo. Você concorda comigo que todas essas peças do computador, todas essas coisas aqui que ajudam a montar o seu computador, elas são peças físicas? Eu vou até fazer um outro desenho aqui. Deixa eu fazer aqui. Todas essas coisas que formam o sistema operacional são peças físicas. Vai ficar pequenininho, mas eu vou aumentar a imagem, tá? Que podem ser pegadas, eu posso pegar nessas coisas, eu posso quebrar uma memória, você viu lá o vídeo, eu posso quebrar essas peças. Então, todas essas peças que formam o sistema físico do meu computador, a parte que eu posso pegar, ou seja, o sistema físico, eu uso a palavra hardware. Eu uso a palavra hardware. Deixa eu até ver se eu escrevi certo, porque eu acho que eu escrevi errado, hein? Ah, tem um W aqui. Esqueci de um Wzinho aqui. Então, todas as partes físicas do meu computador, eu uso, eu chamo de hardware. Ok? E todas as partes lógicas do meu computador, ou seja, programas, tudo que está relacionado a instruções, a comandos e essas outras coisas que eu não posso pegar, mas são sistemas lógicos. Então, todas essas partes aqui, ó, então, sistema operacional, música, a gente vai ver daqui a pouco navegador de internet, um monte de coisas. Todas essas partes são o que nós chamamos de parte lógica do computador. Lógica, comandos, é um monte de comandos. Eu chamo eles de software. Hardware, lembra duro, como eu comentei com você, duro, físico, pegável. Software nada mais é do que lógico, certo? Por exemplo, a ideia da letra A é um software, a ideia da letra A. Quando você escreve ela no papel e passa para meio físico, ela passa a ser um hardware.
Então, a ideia é software. Então, por exemplo, quando você tem uma calculadora, essas contas, elas são no campo das ideias, certo? Quando você tem aqui um editor de texto que você está escrevendo, você não pode ir lá no teclado do computador, lá no monitor do computador e pegar a letra que você digitou. Você não tem como pegar ela. Ela é apenas um software, tá bom? Então, o computador ele é formado de duas partes básicas. A parte física, que é o hardware, e a parte lógica de comandos, que é o software, tá bom? Agora eu vou te mostrar uma coisa aqui. Deixa eu achar. Isso aqui, Aida, bem pequenininho aqui na minha mão, ó, bem pequenininho. Isso aqui é um pendrive. Você concorda que eu posso pegar esse pendrive aqui e ir lá e espetar ele no meu computador? Isso aqui é um hardware. Pendrive é um tipo de hardware. Olha aqui, tá vendo esse foninho de ouvido meu aqui? Tá vendo esse microfone meu aqui? Isso aqui é um tipo de hardware, certo? O computador pode perfeitamente funcionar sem eles, porque eles são periféricos, certo? Mas eles são tipos de hardware. Caixinha de som, você pega nela, não pega? Hardware. Monitor, você pega nele, não pega? Hardware, tudo hardware. Agora, Google Chrome, você pega nele ou você vê ele na tela? Você vê ele na tela, então ele é software, certo? Vários outros tipos de software. Então, esse primeiro vídeo que eu gravei aqui para você foi a diferença entre software e hardware e um pouquinho do conceito de internet, que nada mais é do que um monte de computador ligado, certo? Então, no próximo vídeo que eu vou gravar para você, eu vou falar um pouquinho somente sobre internet. Tá bom, Aida? Por enquanto, muito obrigado. Tchau, tchau.